Olá, meu nome é Tafnis Ruama. Eu sou residente do município de Queimadas, localizada na Paraíba, próximo a Campina Grande. E estou aqui para falar um pouquinho da minha história para vocês. Eu sou artesã, né? E desde o ano passado eu busquei regularizar essa situação enquanto artesã, com uma finalidade. A questão do artesanato entrou na minha vida desde quando eu era muito pequena, talvez criança, pré-adolescente, quando minha mãe, que sempre gostou de habilidades manuais e artesanato, ela sempre costurou, bordou e eu tinha interesse de aprender. Fazer algumas coisinhas aqui, umas coisinhas ali, da minha maneira, sem muito acabamento, mas era por diversão, então estava valendo. E eu digo que esse foi o marco inicial em relação à minha vida com o artesanato. Minha mãe sempre confeccionou peças sob encomenda, desde também muito adolescente, então é uma questão mais é, de outras descendências, pode ser assim dizer. Minha bisavó fazia renda, minha avó é costureira, minha mãe entrou dentro desse mesmo ritmo, né, de habilidades manuais e artesanato. Daí, atualmente eu trabalho em duas escolas aqui no município. Eu sou formada em língua portuguesa, letras, que é o curso, e sou professora de português. Mas não deixei de lado esse meu gosto pelas habilidades manuais, por obras de artesanato e tudo mais. E aí eu comecei fazendo algumas coisinhas, divulgando em redes sociais, divulgando no Instagram, no Facebook. E sempre aparecia uma coisinha ou outra, um comentário ou outro que motivava a sempre buscar crescimento. Hoje eu continuo trabalhando, faz 10 anos que eu dou aula, estou em sala de aula, mas desde 2018 que eu abri o meu ateliê formalmente, através da página do Instagram. Eu criei uma página que se chama Mel Mimos, e o nome Mel Mimos é em homenagem à minha gata. Eu não tinha filhos na época e ela era o charme, né, o xodó. E aí eu fiz essa homenagem a ela pelo fato de gostar muito de animais e, enfim. A partir desse momento em que eu atribuí esse nome ao ateliê e fui dedicando mais tempo para ele, eu comecei tendo mais e mais encomendas. Encomendas no ramo do feltro, encomendas de biscuit, encomendas de personalizados na parte de papelaria. E atualmente eu estou aprendendo amigurumi. É uma das minhas habilidades também. Vou mostrar algumas peças para vocês de amigurumi. Então aqui eu fiz um resumão, mais ou menos, de todo o contexto, né, do ateliê, o que nós fazemos aqui no ateliê. Entrei no ramo da encadernação personalizada também. Eu também trabalho com encadernação personalizada e eu digo que meu ateliê é um misto. Eu faço de tudo um pouco pelo fato do gostar. Não sobrevivo do ateliê porque não dá. Não dá para sustentar minha família, não dá para cuidar da minha filha, tirando o meu lucro só do ateliê. Mas é um extra muito grande que eu tenho e às vezes até supera, né, a questão salarial mesmo. E isso é bem importante para mim, esse espaço. Além de ser um espaço de terapia, além de ser um espaço em que eu encontro paz, um espaço que eu fico livre para criar as minhas coisas e estar bem comigo mesmo. Eu digo que é um espaço meu. E aí, a partir disso, eu vou influenciando também minha filha, que já chega no ateliê, já começa a brincar, mexe em uma coisa, mexe em outra, e eu digo que ela também vai ter esse gosto pela arte, né? Pelo artesanato, pelo fato de já ter uma certa identificação. Minha filha tem apenas 2 anos, mas já pega lá a linha de crochê, a agulha e começa a fingir que tá fazendo peças em crochê igual a mamãe. Então, assim, a razão de eu estar migrando hoje em dia é para o ateliê, me voltar mais para o ateliê e fazê-lo crescer, é justamente essa questão da minha filha. O fato de você trabalhar nas escolas
toma muito meu tempo e a decisão de tocar o ateliê para frente, de fazê-lo crescer, de regularizar a situação desse ateliê, que hoje em dia eu tenho a regularização, né, o CNPJ, entrei como microempreendedora e isso é bem gratificante. Então, voltando à questão do ateliê. Então, eu tenho a questão do ateliê toda regularizada e hoje eu tenho muito essa questão da carga horária de trabalho para, para poder ter mais tempo para minha família, ter mais tempo para meu esposo. Então eu venho dedicado mais tempo para isso, né? Em relação à pandemia, ficou um pouco complicado para se trabalhar porque não teve tantas encomendas, eu não tenho loja física, somente a loja virtual. E o excesso de trabalho nas escolas acho que comprometeu um pouco nessa questão da minha renda passiva, que é essa renda da cultura. Mas da cultura que eu digo do artesanato, né? Precisamente. E aí tem toda essa logística, tem todo esse contexto, né, que vem afetando a questão das encomendas, o pessoal, a crise econômica afetou bastante porque o pessoal tem outras prioridades, né? Quem tem família sabe que tem outras prioridades. Então, essa pandemia, ela afetou sim o nosso setor econômico e isso vem mexendo com todos, né? Não só comigo enquanto artesã, mas com as artesãs no geral. Eu vou mostrar para vocês agora um pouco das minhas peças. Essa daqui, por exemplo, é uma peça confeccionada, né, no meu ateliê. É a boneca pretinha. Só fazendo uma ressalva, eu invisto muito a questão do conhecimento, técnicas. Então, eu sou matriculada na escola de feltro, eu tenho cursos, fiz vários cursos online, pesquiso bastante na internet, técnicas novas, para sempre aprimorar o meu trabalho. E essa boneca pretinha foi um desafio para mim, porque era uma peça maior, ela é uma peça toda articulada. É uma peça que ela mexe bracinho, mexe perninha, fica sentadinha. O cabelinho dela é diferenciado, não é de feltro, já é de lã. Então aqui na região a gente também tem uma dificuldade muito grande para encontrar materiais, né? No caso, aviamentos para poder confeccionar as peças. Às vezes precisamos sim fazer pedidos pela internet para poder chegar algum material. E aí, ó, a boneca pretinha ela é cheia de detalhes, bordados à mão, certo? Ó, aqui eu fiz detalhezinhos com botão, mas bordadinho à mão. O sapatinho da bonequinha também, ele tem um modelinho, ele é bordado à mão, como vocês podem ver. Vestidinho todo costuradinho, então aqui é o meu xodó, essa boneca pretinha. Esse cabelinho dela é um charme, né? Dá mais volume à peça. E para fazer companhia essa boneca pretinha, eu tenho a xará dela, que é a outra bonequinha, certo? Com uma perspectiva um pouco diferente. Aqui só alguns detalhes, né? Eu fiz as duas paralelas, essas duas peças. E como eu falei, foi um desafio muito grande para mim pegar uma peça articulada, uma peça de grau difícil, né? De grau de experiência difícil, mas deu certo. E aqui tá a confecção dessas duas bonecas. Então eu trouxe elas duas para representar a questão do feltro, né, em si, o trabalho com habilidades manuais do feltro, que é uma riqueza, né? O feltro em si é um material que você pode criar várias e várias coisas. Então eu tenho essas duas belezuras aqui que eu trouxe para mostrar para vocês. Dentro do ramo do amigurumi, eu trouxe para vocês, que eu também estou fazendo amigurumi, eu trouxe para vocês darem uma olhada nesse cactozinho aqui. Ele foi uma das minhas primeiras peças. E essa peça aqui é bem representativa porque eu tive um bloqueio quando era mais nova em relação ao crochê. Eu não conseguia fazer o crochê de jeito nenhum. E aí eu comprei várias revistas, assisti vários vídeos de como fazer amigurumi, porque essas peças aqui são um charme. Eu sempre tive vontade de aprender. E muitas vezes eu aprendo sozinha, eu não tenho um professor diretamente comigo, então eu vou só assistindo os vídeos
e tentando aqui, tentando dali, às vezes dá certo, às vezes não dá certo, então desmancha, faz novamente. Mas esse é um processo, né, que todos nós devemos passar, é a questão da aprendizagem. Então aqui eu tenho esse cactuzinho aqui que eu trouxe para representar a questão do amigurumi, para mostrar para vocês, né, que é uma outra peça também que eu trabalho, um outro nicho que eu trabalho dentro do artesanato. Tenho várias peças de crochê na fila para confecção, até porque, assim, existe uma diferença muito grande nas técnicas, né? O amigurumi, a mão de obra voltada somente para a linha, né? No caso, alguns detalhes como os olhinhos, uma costurinha aqui, outra ali, e os detalhes mesmo. Então, eu consigo fazer, mesmo olhando minha bebê, eu consigo trabalhar com essa peça aqui, com esse tipo de peça. Essa peça em feltro eu já não consigo trabalhar paralelo a tomar conta da minha filha, por exemplo. É uma peça que ela requer mais dedicação, requer mais tempo, e como ela está numa fase de crescimento, está com 2 aninhos, tudo ela quer ver, tudo ela quer mexer. Então a curiosidade é gigante, mas também ao terminar, ao finalizar uma peça como essa daqui, e eu entrego para minha filha brincar, é muito gratificante também, certo? Então eu tenho essas duas peças aqui que representam esses dois nichos de trabalho do meu artesanato. E aí eu tenho mais uma habilidade, pode-se assim dizer, que é a questão da encadernação. Eu fiz um investimento no meu ateliê, que foi a compra de uma impressora de corte, que vem me ajudando muito nas minhas encomendas. Eu tenho muitas encomendas de caixinhas para festas, questões de aniversário, ornamentação de aniversário, lembrancinhas. Então eu tenho muitas encomendas nesse ramo. E aí eu comecei a introduzir a questão da papelaria personalizada, né? A encadernação personalizada propriamente dito. E aí eu trabalho com lembrancinhas também, estilo essas aqui, ó. Esse aqui é um chaveirinho de post-it, certo? E esses chaveirinhos aqui servem como lembrancinha mesmo, você presentear alguém. Então eu tenho esse material aqui que acompanha o caderno, o planner ou o bloco. Então esse material aqui ele é todo artesanal. Artesanal em que sentido? Ele é feito todo manual, não tem a questão das máquinas, a corujinha cortada na tesoura, botões, pérolazinhas, a laminação aqui, como a gente chama dentro dessa área, é uma laminação que eu faço ela toda com a mão, não tem uma máquina para passar lá naquele processo, deixar a capa durinha e brilhosa para resistência. Não, isso aqui ele é todo confeccionado à mão, é um produto bem diferenciado, justamente por isso, porque nós fazemos toda essa parte de encadernação, de detalhes, nós fazemos tudo, com a tesoura, com cola, enfim, né, com todo esse processo. Então, não é uma peça considerada industrial, porque não é feita em larga escala, é uma peça única, né? E a encadernação eu mando terceirizar. Eu faço terceirizada, na verdade. Eu não tenho as máquinas ainda para fazer esse tipo de trabalho. Quem sabe ganhando o prêmio eu consigo adquirir meu material, né, para alavancar aí nas minhas vendas e no meu ateliê. Mas aqui mostrando para vocês, as páginas são todas decoradas, então a impressão também é com impressora caseira. Não é nada profissional, mas dá sim para fazer e trazer esse diferencial aqui para minha região. Então eu tento trazer esse material porque é um material diferenciado, é um material que a gente não vê. E tem pessoas que gostam, tem pessoas que querem esse tipo de material por ser único, por trazer um pouco da identidade da pessoa. Isso é bem importante. E para finalizar o vídeo, eu trabalho um pouco com biscuit também, certo, gente? Eu faço algumas coisinhas de biscuit também. E para finalizar o vídeo, como eu estava dizendo para vocês, eu trabalho muito a questão afro-brasileira dentro das minhas peças. Tanto que aqui eu tô com a minha boneca pretinha, que é uma das minhas favoritas. Eu tenho coleções de Harry Potter, mas a maioria das minhas peças, elas são feitas por encomenda. Então só ficam fotos e às vezes as lembranças de cada peça por esse motivo. Mas é muito gratificante estar aqui e lutar por essa causa, né? Lutar por nós mulheres e artesãs,
que lutamos com a casa, lutamos com os filhos e mesmo assim nós estamos aqui de pé. Eu não sou uma artesã considerada ativa em feiras e eventos, porque quando eu realmente tomei a decisão de iniciar, de alavancar, botar minhas energias no meu ateliê, foi no período da pandemia. Eu não fiquei desempregada, graças a Deus, mas assim, como trabalho de professor, né, mas tive redução no salário, então tive que me virar para poder ver como era que ia complementar, né, a questão da renda, já que teve redução de salário devido à carga horária. Então, isso aí foi bem complicado para a gente, mas uma das coisas que ajudou muito e me ajudou principalmente na vontade de decidir por algo. Me ajudou a tomar a decisão, né, de que dá certo. Então, eu tô com alguns pensamentos até de abrir uma loja física, se for o caso, daqui a algum tempo, e mostrar todo esse trabalho, que é um trabalho rico, é um trabalho manual e é um trabalho que precisa ser valorizado. Nós precisamos valorizar nosso artesanato, nós precisamos valorizar a nossa arte. Se nós não fizermos isso, outras pessoas não vão fazer, e eu tenho muito isso comigo, essa questão dessa luta. A luta que eu tenho pela questão afro-brasileira, como eu ia dizendo para vocês anteriormente, a questão da minha boneca pretinha, sempre nas minhas peças eu tenho uma peça nesse estilo, eu tenho uma peça que traz a identidade afro-brasileira, eu tenho uma peça que representa a negritude, porque é a partir dessas peças que eu acho e tenho, né, propriedade para falar sobre isso, já que estudei sobre isso, iniciei a especialização em História e Cultura Afro-Brasileira. Todo o meu trabalho na faculdade era voltado para a História e Cultura Afro-Brasileira. E aí, assim, eu quero que as crianças passem e se reconheçam enquanto crianças negras e não com estereótipos. Eu quero que uma criança negra se veja em uma peça como essa daqui. Então, meu objetivo de sempre trazer peças e de ter peças desse cunho aqui é com essa finalidade. É para que as pessoas vejam, para que essa visualização seja predominante e não minoritária, certo? Então, nós sabemos que a quantidade de bonecas brancas que estão no mercado é exorbitante. Hoje em dia nós já encontramos bonecas negras no mercado industrial, mas nós sabemos que ainda é muito inferior, né? A questão de quantidade, nós sabemos que ainda é muito inferior. Então, eu tenho sempre essas peças aqui comigo para ver justamente quebrar esse paradigma, quebrar esses estereótipos. É uma boneca feita sem estereótipos, é uma boneca feita sem exageros, é uma boneca realista, podemos assim dizer. É uma boneca que valoriza o cabelo crespo. Aqui, ó, os cachinhos da minha boneca, esse tipo de material trabalha justamente com isso. Fazer com que as crianças elas se auto-reconheçam enquanto tais. Então, esse é o objetivo. Espero que eu tenha atendido, né, a todas as normas, tenha falado todas aquelas questões impostas lá no roteiro, mas o vídeo ficou bem à vontade, me senti como se estivesse conversando com o público, justamente voltado para aquilo que eu defendo, né? A causa que eu defendo, que é justamente essa causa da negritude. Meu esposo não está aqui hoje, mas se estivesse, eu iria pedir para que ele aparecesse. Meu esposo é negro, minha filha é negra, negra dos cabelos cacheadinhos, bem cacheadinhos, e a gente valoriza muito isso na família. Eu sou branquela, mas a valorização aqui pela cor da pele negra é extrema e isso acarreta muitas coisas, né, na nossa vida. A gente já passou por muito preconceito e a gente vem tentando quebrar isso. E eu encontrei no artesanato uma forma de quebrar isso, que é produzindo justamente esse tipo de peça. Então é isso, agradeço a atenção de vocês, né? Agradeço também a oportunidade. Então, até breve.